Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o Simple Past, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, para que a gente usa o Simple Past? Nós usamos ele quando temos uma ação que ocorreu no passado e ela já está concluída, ok? Então, a ação começou e terminou no passado, certo? Para as frases afirmativas, nós temos dois tipos de verbos que nós vamos usar: os regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles que seguem uma regra. Nesse caso, nós vamos adicionar ed no final do verbo, certo? Por exemplo, call, called, play, played, dance, danced. Aqui, nós adicionamos apenas o D. Por que isso? Porque o nosso verbo já termina em E. Então, adicionamos apenas o D, certo? Stop, stopped. Aqui dobramos o P. Por quê? Porque o verbo terminou com uma consoante, vogal e uma consoante. Quando as três letrinhas seguirem essa regra, CVC, consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra e adicionamos ED, ok? E por fim, study, studied, ok? Por que colocamos um I? Porque antes do Y, quando o verbo terminar em Y, e antes dele tivermos uma consoante, nós vamos trocar ele por I e adicionamos ED, ok? Quando vier uma vogal antes do Y, não precisamos mudar, ok? Agora, exercícios. Vamos colocar o verbo na forma correta. Cook, plan, live, work. Como ficam esses verbos? Cooked, planned, lived, worked. Ok? Agora, os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles são aqueles que não seguem uma regrinha certa, certo? Então, a estrutura dele vai mudar completamente. Por exemplo, break, broke, buy, bought, give, gave, swim, swam, eat, ate, go, went, get, got, come, came, put, pay, paid, see, saw, make, made. Ok? Agora é a vez de vocês. Vamos colocar novamente os verbos na forma correta. Como ficam esses verbos? Buy, eat, come, make. Buy, bought. Eat, ate. Come, came. Make, made. Ok? Vamos ver a estrutura da frase afirmativa? Nós vamos usar primeiro o sujeito, a pessoa da frase, ok? Depois, nós vamos adicionar o verbo na sua forma regular ou irregular, certo? Mais o complemento da frase. Por exemplo, she played video game yesterday. I ate pizza last week. We went out last night. Ok? Então, ó, sujeito, o verbo regular ou irregular e o complemento da frase, ok? Vamos para o exercício? Complete as frases com a sua forma correta. Como fica aqui na letra A? Harry cooked dinner for us. Na letra B, she planned a party yesterday. They bought a new house. Ok? Agora, você vai montar 3 frases afirmativas de acordo com a sua rotina, apenas para você treinar, ok? Seguindo a estrutura que acabamos de aprender. Vamos ver um pouquinho dos auxiliares agora. Quando nós não temos o verbo to be na frase, nós vamos sempre utilizar os verbos auxiliares. Nesse caso, vamos usar o did, ok?
Não tem como eu fazer uma frase negativa ou interrogativa que não tiver to be sem o verbo auxiliar, ok? Sempre vamos precisar dele. Vamos lá. Forma negativa. Vamos ver a estrutura? Vamos usar o sujeito, depois o auxiliar, did, mais o not. Esse auxiliar e esse not, nós podemos juntar eles. Teremos o didn't, ok? O verbo aqui, nós vamos usar ele no infinitivo. Significa que o verbo não vai mudar da sua estrutura, ok? E o complemento da frase. Vamos lá, ver exemplos. I didn't eat vegetables 2 days ago. She didn't call your boyfriend. They didn't play basketball yesterday. Ok? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos completar os verbos da frase na sua forma correta, ok? We didn't stay at home last night. I didn't eat lunch yesterday. Sarah didn't live in a small house. Certo? Então, usamos novamente o sujeito, didn't, verbo no infinitivo e o complemento da frase, ok? Agora, você pode formar novamente exemplos de acordo com a sua rotina, com a estrutura que acabamos de aprender. Vamos ver a forma interrogativa? Para a forma interrogativa, vamos utilizar o auxiliar did antes do sujeito, ok? Precisamos fazer essa inversão. Muito importante isso, tá? Não podemos esquecer. Então, vamos colocar primeiro o auxiliar did, depois o sujeito. O verbo também será no infinitivo e colocaremos o complemento, ok? Não podemos esquecer do ponto de interrogação, tá? Muito importante. Vamos aos exemplos. Did you wash the dishes? Did they sleep in your house? Did he clean your house? Ok? Vamos lá. Auxiliar did na frente, sujeito, verbo no infinitivo, complemento, ponto de interrogação, certo? Vamos aos exercícios? Vamos novamente colocar o verbo na forma correta. Para formar a frase, precisamos colocar primeiro o did. Então, did she come to school? Ok? Verbo no infinitivo. Letra B. Did they take a test? Ok? Você pode também criar exemplos, ok? De acordo com a estrutura que aprendemos. Agora, temos alguns exercícios extras. Ok? Vamos completar a frase com o verbo na forma correta e vamos olhar se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. A letra A frase é afirmativa. Como que nós vamos completar? Com o verbo na forma correta. Esse verbo, ele é regular ou irregular? Ele é irregular. Como fica o verbo get no passado? Fica got. So, I woke up early today, but I got up just after 11 a.m. Ok? Na letra B, novamente, nós vamos formar uma frase afirmativa. Ele começa lá na negativa, ó. I didn't go to the park. I went to the shopping mall, ok? Então, ele fala que não foi ao parque, ele foi ao shopping. Então, ele está afirmando, tá? Na letra C, temos uma question, certo? Temos uma pergunta. Como vamos formar isso? Vamos colocar primeiro o did, depois a pessoa e o verbo no infinitivo. Então, vamos ficar com Did she swim in the ocean? Letra D, nós temos uma frase negativa. Como eu sei? Lá entre parênteses, temos um not. Então, vamos formar uma frase negativa. He didn't watch TV last weekend. Ok?
Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, tá bom? Até a próxima!